Olá, alunos, bem-vindo então à nossa unidade 2 do módulo de seminários em pesquisa, da pós-graduação em atividade física e saúde. Então, nessa unidade 2, nós faremos então o reconhecimento de alguns sites de busca. Acabei separando para vocês aqui alguns sites mais confiáveis, logicamente, né, e bem credenciados, de busca de periódicos, revistas científicas, busca de periódicos de revistas científicas especializadas, né, que são periódicos, e também uma forma de avaliar qual o melhor periódico-alvo para a submissão dos trabalhos de vocês. Também separei alguns sites, ou um site em específico, para vocês avaliar a qualidade desse periódico escolhido. Não basta escolher um periódico com um nome que atenda ao escopo, ao objeto de pesquisa de vocês, mas que esse periódico seja qualificado. E nós temos um sistema de qualificação realizado pela CAPES, que qualifica então as revistas em diferentes estratos e em diferentes áreas. Vamos lá. Separei aqui site do periódico CAPES. Então o periódico CAPES é um site bem interessante para a busca de diferentes periódicos, entrando nesses periódicos, vendo aonde que esses periódicos estão indexados, vendo o seu fator de impacto, vendo também questões ligadas ao que está sendo publicado, quais estudos estão sendo publicados e melhor aceitos nesses periódicos. Então, um site interessante, busca de revistas na área. Segundo site aqui da Cielo, ou Cielo, melhor dizendo, vocês farão, então, uma pesquisa abrangente de diferentes estudos. Eu separei aqui para vocês um exemplo de como navegar dentro desse site da Cielo, bem como separar, né, alguns elementos de busca para atender aos objetivos de vocês. Mas antes mesmo de partir para o site, nós temos também outros, como o Science Direct, que é um site internacional de busca de artigos científicos. O Science Direct, vocês vão buscar artigos científicos internacionais. Não que nossas revistas nacionais não tenham uma inserção internacional. Só que no Science Direct, 100% ou quase 100% dos artigos são publicados em inglês. Alguns em italiano, outros em alemão, russo, enfim. Dificilmente vocês vão achar, né, algum artigo em português. Mas fica uma dica também, porque é um site bastante abrangente, com várias revistas especializadas em diferentes campos, em diferentes áreas. PubMed, um outro site interessante para procurar revistas, suas indexações e suas credenciais. Então traz uma série de informações, desde a redação abreviada de uma revista. Alguns periódicos exigem, logicamente, a redação da revista de uma forma abreviada e tem um padrão para isso. Vocês poderão achar alguns trabalhos como primeira busca no PubMed e depois tentando entrar nas revistas específicas para ver se esses trabalhos estão disponíveis de forma gratuita ou paga. Então, o PubMed, para uma primeira busca, ele é bem interessante, porque as revistas que ali estão cadastradas, com certeza todas são muito bem recomendadas e indexadas. E o Google Escolar, como último aqui. O Google Escolar, eu diria para vocês que deva ser uma última escolha quando for buscar um artigo. Busquem inicialmente no PubMed. Se não conseguirem o PDF do artigo no PubMed, vão para o Google Escolar para ver se algum outro site poderá estar disponibilizando de forma gratuita esse artigo que vocês estão desejando, né? No caso, o artigo específico que vocês querem procurar. Certo? Vamos para o exemplo Cielo. Então, no site da Cielo, nós temos o quê? Nós temos um cabeçalho aqui bem interessante, com diferentes informações. Então temos aqui uma lista alfabética por periódicos, lista por assunto, pesquisa por títulos de periódicos. Temos artigos. Artigos nós temos os índice de autores, índice de assuntos e uma pesquisa que eu acabei de fazer e introduzir como um exemplo, que é pesquisa de artigos. Cliquei aqui nessa pesquisa de artigos e vou, logicamente, navegar em uma outra plataforma onde eu tenho elementos-chave, palavras específicas, ou por autor, ou por palavras no título de alguma
de alguma revista, que vocês poderão estar chegando ao artigo que vocês querem. Esse site é o resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP, Fundação de Amparo e a Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com a BIREME, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Então, a partir de 2002, o projeto conta também com o auxílio do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e é uma plataforma bem interessante para vocês buscarem artigos de qualidade. Inclusive, tem muitos artigos em português, né, além de artigos em inglês, né, mas vocês vão achar muitos artigos nacionais em revistas boas no âmbito nacional. Aqui está, após clicar, então, naquele link, né, buscas, né, de artigos, ou pesquisa de artigos, nós vamos cair então nesse link aqui, onde eu já fiz um exemplo de como vocês poderiam estar fazendo uma busca de algum trabalho alvo para vocês. Coloquei o meu nome aqui, pesquisar Malfatti, no campo selecionei autor. And, seria uma outra palavra que vocês estariam buscando. Diabetes, selecionei palavra de título. Então, quem estaria buscando diabetes poderia estar, então, digitando o termo que vai ser bem abrangente, vai buscar todos os artigos de diabetes que o autor Malfatti publicou. Em terceiro, o ano. Vocês podem buscar artigos, então, mais antigos, como históricos, e atuais, né, como uma forma também de investigar o que está sendo feito atualmente de inovador, no caso, em relação a esse escopo. Certo? Boa sorte na sua navegação. Temos também um outro site importantíssimo. Uma vez que vocês escolham uma revista alvo para a submissão de trabalho, vocês deverão avaliar a qualidade dessa revista. A qualidade dessa revista é avaliada nesse site aqui, onde nós temos o Qualis CAPES. Então a CAPES é um órgão, né, de fomento, de pesquisa, né, no ensino superior, e a CAPES ela promove então uma plataforma de consulta por área. Nós temos diferentes áreas. A nossa área é Educação Física, também chamada de Área 21. Então, na nossa área Educação Física, vocês vão selecionar lá no site, aqui representado, fiz um print do site para vocês. Vocês vão selecionar Educação Física como área. Vocês vão selecionar qual o ano de avaliação dos periódicos. Nós temos vários anos. Aqui selecionamos o último, que foi em 2014, que é o mais atual, é o prudente escolher. E SSN, que é o registro da revista, o número de indexação, melhor dizendo, de registro da revista mesmo, para ver se ela é indexada ou não. Se vocês não souberem, não tem problema. E no título, esse sim, vocês deverão digitar exatamente o título do periódico ou da revista. Se tiver qualquer erro, um ponto, uma vírgula, um E diferente, essa busca não será realizada. Não sabendo o título completo, digitem parte do título. Parte do título vai remeter para diferentes revistas que compartilham deste mesmo termo-chave. Também é uma dica aí que fica para vocês. E a qualificação que vocês desejam. Aqui eu selecionei a máxima, que é a A1, que é bem difícil de publicar nesse extrato A1. Temos A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Certo? Um bom trabalho de pós-graduação, a gente sempre recomenda que, se for publicado no extrato B, que fique entre B1 e B3. Já na estricto senso, mestrado, doutorado, a gente já fica almejando, né, revistas no extrato A. Como dica também. Não quer dizer que vocês não tenham trabalhos de qualidade que não possam sonhar, né, publicação em uma revista A. Se bem que é um desafio, é bem difícil. Mas não é impossível. Mostro um exemplo aqui de uma revista que, inclusive, tem sido alvo de publicações. Quando escolho alguma revista nacional, eu pesquiso na área de recursos ergogênicos, uso de produtos naturais, como suplementação, em modelos de diabetes. E eu escolho essa revista sempre que eu tenho algum artigo que mereça uma publicação no âmbito nacional, como um exemplo de busca que eu fiz no site que eu acabei de explicar para vocês. Então, busquei lá o meu nome, apareceu
Apareceu aqui a revista Cielo e tal. Desculpa, corta. Apareceu a revista de nutrição. Apareceu aqui, né, o site da revista. Entrei no site da revista, a partir de uma busca que eu fiz no Cielo, né? Entrei no site da revista e aqui eu tenho os dados da revista, as estatísticas da revista. Estatísticas de qualidade, de crescimento, como citações, né, o fator de impacto dessa revista, aqui no caso 0,34, que é bem difícil em uma revista nacional ter fator de impacto. O fator de impacto nasce do número de periódicos e artigos publicados na revista em função da quantidade de citações que os autores, de uma maneira geral, do mundo todo, fazem em relação a esses artigos. Certo? Então é um score bem legal. Credencia a revista. Então aqui eu vejo a missão da revista. Isso eu quero que vocês façam sempre que escolherem algum periódico para submeter o artigo de vocês. Leiam a missão da revista para ver se vocês têm, logicamente, se está dentro do escopo do trabalho de vocês, se atende às especificidades do trabalho de vocês. Certo? Então, ao final dessa unidade, vocês terão um questionário, uma atividade, onde vocês farão exatamente o que acabamos de conversar, elementos de busca, sites de buscas para selecionar periódicos, bem como depois o site do Qualiscaps para ver a qualificação desse periódico e escolher a revista-alvo para vocês. Então, finalizamos a unidade 2, bons estudos.